Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje o papo é sobre um tema fascinante e complexo, os transtornos do pensamento. A gente mergulhou num material bem detalhado, tipo uma aula médica mesmo sobre isso. E a nossa missão aqui, é tentar desmistificar um pouco o que são esses transtornos, como eles aparecem e, o que é super importante, como funciona o caminho para chegar num diagnóstico certo. Porque, olha, não é tão simples quanto parece. Ok, então, vamos começar a abrir essa caixa. Uma coisa que chama a atenção logo de cara é que pensamento desorganizado não é uma coisa só, né? Tem vários jeitos diferentes do pensamento sair dos trilhos. Entender essas nuances é chave, certo? Com certeza. O jeito como a pessoa organiza as ideias, como conecta as palavras, sabe? Tudo isso dá pistas importantes sobre o estado mental dela, mas, claro, são pistas que a gente tem que interpretar com muito cuidado, dentro de um contexto e, como a gente vai ver, só depois de descartar um monte de outras coisas. Perfeito. Então vamos para o básico. A diferença entre problema no conteúdo do pensamento e problema no processo do pensamento. Como a gente pode entender isso no jeito mais simples? Imagina o pensamento como se fosse um livro. O conteúdo seria a história, as ideias, as crenças, o que está escrito ali. É onde entram os delírios, por exemplo. Aquelas crenças muito firmes que a pessoa não abre mão, mesmo com prova em contrário. Já o processo do pensamento é o como a história é contada. É a estrutura, a gramática, a lógica, a fluidez, sabe? A conexão entre as frases. Se a gramática falha, se as frases não se ligam direito, se a lógica some, aí fica difícil ou até impossível acompanhar a história, mesmo que as palavras soltas façam sentido. Entendi. Conteúdo é a ideia, o processo é a arquitetura que segura tudo e deixa a gente entender. E é nesse processo que a coisa fica bem curiosa, né? Tem umas formas de desorganização que são até difíceis de imaginar, tipo o clanging, ou associação por assonância. O exemplo era cair no poço, moço, troço. A ligação é só pelo som. Exatamente. O sentido, o significado é deixado de lado. O que manda é a rima, o som parecido. Uma conexão puramente fonética dominando o discurso. E tem outro que chama muito atenção, a salada de palavras. O exemplo era árvore, caminho de nada, casa. São palavras que a gente conhece, mas juntas não formam nada. Parece aleatório. Isso. Não é que a pessoa inventa palavras. As palavras existem, mas a estrutura que conecta a sintaxe sumiu. O resultado é uma fala que ninguém entende. E o bloqueio do pensamento. A pessoa está falando e, de repente, trava. Trava total. É uma parada brusca mesmo, como se o pensamento evaporasse. E a pessoa geralmente não consegue voltar de onde parou. É bem nítido. Nossa! E tem outros padrões importantes também, né? A alogia, por exemplo, que é uma pobreza no conteúdo. A pessoa pode até falar, mas passa pouquíssima informação. É vago, repetitivo. Tipo aquela sensação de falou e não disse nada. Exatamente essa. Tem também a frouxidão dos laços associativos. As ideias, elas parecem conectadas de um jeito muito solto, quase sem lógica. A pessoa pula de um assunto para o outro sem uma ligação clara. Fica difícil seguir o raciocínio, sabe? Os elos estão fracos. E a tangencialidade? Soa como sair pela tangente? É bem isso. A pessoa responde uma pergunta, começa no tópico, mas aí vai se desviando, se afastando e nunca mais volta para a pergunta original. É diferente da circunstancialidade. Na circunstancialidade, a pessoa também dá um monte de volta, fala de detalhe relevante, mas no fim, ela consegue voltar para o ponto. Na tangencialidade, essa volta não acontece. Entendi a diferença. Se volta ou não para o ponto. E por último, a perseveração. Persistência é quando a pessoa repete de forma insistente a mesma palavra ou frase ou ideia, mesmo que o assunto da conversa já tenha mudado totalmente. Ela fica meio que presa naquilo.
É impressionante ver como a própria estrutura do pensamento pode se alterar de tantas formas. Para a gente ter uma ideia de como isso aparece na vida real, tem o caso do Sr. B, um rapaz, 22 anos, estudante. Os pais notam que ele começou a ir mal na faculdade, repetindo matéria, sem motivação, quase não sai do quarto. Aí vão visitar e o quarto tá uma bagunça, ele mesmo com a higiene descuidada, e quando tentam conversar, o discurso tá confuso, difícil de entender. Mas uma frase se destaca: "Meu professor quer me matar". É um quadro bem preocupante, né? Um declínio claro, autonegligência, fala desorganizada e essa ideia que soa muito como um delírio. Diante disso, qual o primeiro passo? Para onde a investigação começa a ir? Bom, a primeira coisa é ver que a situação é séria. Claramente tem algo errado. Mas, e esse é o ponto talvez mais crucial da nossa conversa hoje. Algo que o material reforça muito antes de pensar em qualquer diagnóstico psiquiátrico. A prioridade número 1, absoluta, é investigar e descartar causas médicas gerais e também o efeito de substâncias. Espera aí. Mesmo com sintomas que parecem tão como psiquiátricos, como esse delírio e a fala toda desconexa, por que essa ordem é tão fundamental? Porque um número enorme de condições médicas e também o uso ou até abstinência de várias substâncias podem imitar perfeitamente um quadro psicótico. E aí vem a diferença-chave. Muitas dessas causas médicas ou ligadas a substâncias são tratáveis e, em muitos casos, totalmente reversíveis. Se a gente pula essa etapa e vai direto para um diagnóstico psiquiátrico, a gente corre um risco enorme de não tratar a causa real do problema. Pode ser uma infecção, um problema hormonal, efeito de remédio. E aí você acaba, sabe, colocando um rótulo psiquiátrico, indicando tratamento de longo prazo, sem ter certeza que não tinha uma causa física ali que poderia ser resolvida. É um erro que pode ser bem grave. Faz todo sentido. É não fechar portas cedo demais, né? Garantir que algo tratável não passe batido. A lista de possíveis causas médicas que podem dar esses sintomas é bem grande, pelo visto. É grande, sim, porque o cérebro é muito sensível a desequilíbrios em qualquer parte do corpo. Não precisa listar tudo, mas é bom ter ideia das categorias. Por exemplo, o delirium, que é aquela confusão mental aguda que flutua, sabe? Muitas vezes causada por infecção, desidratação, problema metabólico, remédio, droga. É super comum, especialmente em hospital, e reversível. Ok, delirium é uma. Que mais? Que outras áreas a gente precisa olhar? Problemas hormonais. Tireoide, suprarrenal, são áreas importantes. Doenças no fígado, nos rins, podem causar encefalopatias que afetam a mente. Infecções que atacam o sistema nervoso, sífilis, HIV ou até a doença de Lyme, aquela do carrapato. Doença de Lyme? Nossa, não me imaginava que podia dar sintomas assim, tipo psicose. Pode sim, especialmente se avança ou atinge o sistema nervoso, que a gente chama de neuroborreliose. Pode dar vários sintomas neuropsiquiátricos, incluindo quadros que parecem psicose. É um ótimo exemplo de como uma infecção pode se manifestar de forma inesperada. Outras áreas, doenças autoimunes, inflamatórias, tipo lúpus, algumas encefalites. Distúrbios metabólicos mais raros, tipo doença de Wilson. Deficiência de vitamina, principalmente B12. É um clássico. Tratável, que dá sintoma neurológico e psiquiátrico. E, claro, problemas neurológicos diretos, tumor cerebral, epilepsia, sequela de AVC, traumatismo na cabeça, até doença neurodegenerativa no começo. Uau, é realmente um leque enorme de possibilidades médicas. Fica muito claro que, para fazer essa triagem inicial, para não comer bola e deixar passar uma causa física tratável, precisa ter um conhecimento médico muito amplo e sempre atualizado. É uma responsabilidade gigante, né? Especialmente para quem está na formação, aprendendo a lidar com essa complexidade toda. E para lidar com essa quantidade enorme de informação, é preciso ter ferramenta boa, né? Para quem é estudante e quer essa preparação de verdade para se sentir seguro, vale a pena conhecer o Medcob. É só entrar em medcob.com.br ou baixar o app. Lá tem o maior banco de questões do Brasil, sabe? Com prova na íntegra de tudo que é instituição, questão comentada, resumo, aula, flashcard, tudo para ajudar a fixar e revisar onde quiser. Exatamente. Ter esse tipo de recurso, informação confiável
e acessível é fundamental para conseguir seguir essa abordagem diagnóstica que a gente está falando, que é metódica, que prioriza a segurança do paciente. Não dá para pular etapa. Essa investigação médica completa, com exame de sangue, de urina, talvez de imagem do cérebro, avaliação neurológica, tudo isso tem que vir primeiro. Certo. Então vamos imaginar que, no caso lá do seu B, fizeram toda essa investigação médica. Exames ok, nada de droga no exame toxicológico, nenhuma causa física ou de substância encontrada para explicar os sintomas. E aí? O que acontece depois disso? Só aí, depois de excluir bem direitinho essas outras causas, é que o foco vai para as possíveis desordens psiquiátricas primárias. Aí sim a gente começa a pensar no diagnóstico diferencial dentro da psiquiatria. Para o Sr. B, pela idade, pelos sintomas, algumas possibilidades seriam: transtorno psicótico breve, se for algo bem recente, tipo menos de um mês. Transtorno esquizofreniforme, se durar entre 1 e 6 meses. A própria esquizofrenia, se os sintomas persistirem mais de 6 meses e tiver um impacto claro na vida dele. Ou talvez um transtorno esquizoafetivo, que mistura sintoma de psicose com alteração grave de humor, tipo depressão ou mania. Podia até ser um primeiro episódio de transtorno de humor com sintoma psicótico. O ponto-chave aqui não é nem detalhar cada um agora, mas entender que essa avaliação psiquiátrica mais a fundo só vem depois da exclusão médica. Então, se a gente fosse resumir a grande mensagem dessa nossa exploração sobre transtorno do pensamento e o diagnóstico diferencial, qual seria? Olha, a mensagem principal é: pensamento desorganizado, sintoma psicótico, isso é um sinal de alerta. Um sinal que exige uma investigação muito cuidadosa e com a ordem certa. Prioridade número 1, sempre: buscar e descartar causa médica geral e causa ligada à substância. Porque muitas são tratáveis, são reversíveis, só depois dessa etapa crucial é que a gente deve aprofundar a investigação psiquiátrica. É um processo que exige paciência, método, sabe? E respeito pela complexidade da pessoa. Evitar aqueles rótulos apressados que podem acabar escondendo um problema físico por baixo. Uma abordagem que valoriza a investigação completa antes de bater o martelo, né? Exatamente. E isso pensando um pouco além, né? Levanta uma questão interessante para a gente refletir. No dia a dia, como é que a gente, como sociedade, como indivíduos, diferencia um pensamento que é só diferente, excêntrico, talvez criativo, de um pensamento que realmente pode ser um sinal de que precisa de uma avaliação mais atenta, médica ou psiquiátrica? Onde que fica essa linha? E talvez mais importante, como a gente lida com isso sem estigmatizar quem pensa diferente, mas também sem ignorar sinais que podem indicar um sofrimento real ou um problema sério que precisa de ajuda. É um equilíbrio bem delicado, né? Constante. Uma reflexão final muito boa mesmo. Deixa a gente pensando em como a gente percebe e reage ao que sai um pouco da norma. Muito obrigado, viu? Foi uma conversa super esclarecedora sobre um tema tão complexo. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente.